Oi, oi! E aí, gente? Vocês estão bem? Hoje eu tô um pouco mais cansada. Como eu disse, essa semana eu tô me empenhando bastante para fazer algumas coisas funcionarem, então eu tô usando bastante o cérebro. Eu tô terminando de ler esse livro aqui, Siga em Frente. É um livro bastante interessante para manter a gente em busca daquilo que a gente entende como criatividade, entende como essencial para nos manter criativos e entender também as fases dessa criatividade, os momentos em que ela está em baixa, os momentos em que ela está em alta. Então é um livro muito legal também sobre observação, né? Sobre observar os próprios hábitos para se conhecer e entender o que é a própria arte, e entender até que ponto vale a pena monetizar a própria arte. Ele tem aqui 10 capítulos. Alguns youtubers por aí já falaram desses capítulos. Acho que esse livro ele já foi bastante dissecado por aí. E eu queria só comentar mesmo esse final, que é o Plante o Seu Jardim, que é até onde eu li, né, sobre pensar nesse legado da sua arte, independente de tudo que estiver acontecendo, você pensar na sua criação como estações do ano que precisa de uma pausa, que precisa dos momentos de menor brilho para em algum momento florescer e poder brilhar. Eu ainda estou assimilando as informações porque eu li hoje de manhã. É um livro bastante que faz a gente refletir sobre como a gente quer seguir encarando a vida e encarando aquilo que a gente gosta de fazer e etc. Eu vou ler aqui um pouquinho com vocês. Criatividade tem estações. Depois de 30 anos como freira em Los Angeles, Corita Kent se mudou para Boston, onde poderia viver tranquila e criar arte. O seu apartamento tinha uma enorme janela saliente que dava para um bordô no quintal. Ela gostava de se sentar ali para observar as mudanças da árvore em cada estação, o que é muito mais difícil em Los Angeles ou aqui no Texas, onde temos 2 estações, quente e mais quente. Aquela árvore foi a maior professora das últimas 2 décadas da vida dela, disse um antigo aluno de Corina Kent, Mickey Myers. Ela aprendeu com aquela árvore. A beleza da primavera só vinha depois da dificuldade do inverno, e às vezes os invernos mais brutais resultavam das primaveras mais gloriosas. É difícil a gente se reconhecer como parte da natureza às vezes, né? A gente entender que a gente também tem ciclos e que os ciclos da natureza afetam a gente. Eu acho que, principalmente como mulher, isso para mim é muito evidente. Os ciclos menstruais, eles são comparados muitas vezes aos ciclos da natureza, primavera, verão, outono, inverno. E agora, por exemplo, pode-se dizer que eu tô ali, eu acho que é na época de primavera, verão. Não sei direito porque não é uma teoria que eu me agarro muito. Mas é interessante a gente se ver dessa forma, como eu falei no começo, é bem difícil de se ver dessa forma e pensar em si como parte de um ciclo e entender que vão existir momentos em que a produtividade não vai estar tão alta, em que a energia não vai estar tão alta, em que não vai ser tão fácil ficar alegre. Então, é observação. É o que eu trago aqui todos os dias, observar, e eu acho que é importante a gente observar não só o nosso comportamento, mas observar no que a gente lê, no que a gente vê na rua, em como a gente reage, as nossas reações, e observar também
as ligações que a gente faz no nosso cérebro, como a gente está assimilando as informações e como a gente está se sentindo para poder entregar, para poder criar, tudo isso impacta no processo criativo, impacta no processo produtivo, se você acha que você não é uma pessoa criativa. Então, é uma perspectiva que eu acho muito importante a gente entender, porque, inclusive, manter uma rotina sendo uma pessoa cíclica é difícil, sendo uma pessoa que em momentos vai precisar parar e descansar, é bastante difícil. Essa rotina, ela não vai ser essa rotina de todos os dias fazer a mesma coisa. Não, é uma rotina que leva em consideração todo o ciclo mensal. Então tem semanas que vão ser para fazer exercícios pegando mais pesado, semanas que vão ser exercícios pegando leve, semanas que não vão ser exercício nenhum, por exemplo. Então é preciso se observar para entender esse tipo de coisa e não se cobrar tanto por uma produtividade, por uma rotina, por uma coisa que no final das contas você vai estar só lutando contra você. Já parou para pensar? Se você fica o tempo todo, lembra que eu falei nos últimos Vedas sobre a energia cerebral que a gente gasta tentando se inibir, tentando controlar o nosso pensamento, tentando controlar as nossas vontades, é uma energia cerebral alta. Então, se a gente já está gastando energia com tudo que a gente precisa fazer, entregar no trabalho, cuidar da casa e etc., a gente ainda se cobra para ter um ciclo em que todo dia a gente acorda às 5 horas da manhã e vai dormir às 8h30, 9 horas da noite, para de comer 4 horas da tarde. É uma cobrança alta, é uma rotina que cobra bastante disciplina, né? Então a gente tem que entender até que ponto, naquele momento da vida, é sensato cobrar aquela rotina de si, para não acabar virando um problema desnecessário. Para que você vai se cobrar tanto? Para que você vai, além de se cobrar, se colocar em situações extremamente desconfortáveis para atingir um objetivo que depende de muitas variáveis? Um outro livro que é muito legal e ele fala sobre essas variáveis é o Sem Esforço. Ele traz um pouquinho dessa questão de nem sempre o esforço que você faz é determinante naquilo que você está tentando atingir. Hoje eu vi um post no LinkedIn de um líder ou recrutador falando que ele não tinha contratado uma vez uma pessoa mais qualificada para a vaga, a pessoa mais qualificada que ele já tinha entrevistado para a vaga, porque aquela vaga tinha sido direcionada e estava além do alcance dele, além do que ele poderia fazer para descongelar aquela vaga. Então tem esse tipo de coisa que está além do nosso controle, que por mais que a gente se esforce, faça curso e corra atrás para se manter empregável, as vagas e o momento, tudo tá mudando. Então, até que ponto vale a pena, né, você se matar para atingir um objetivo que não depende tanto de você? É uma boa reflexão, mesmo que você entenda no momento atual que não vale a pena. Você pode voltar atrás. Quando eu estava fazendo a faculdade, várias vezes eu cheguei à conclusão de que não valia a pena, eu queria desistir, eu desisti de algumas matérias de alguma forma, mas que depois eu tive que fazer elas para conseguir me formar. Então você precisa refletir para saber onde está o seu limite, para saber se você aguenta ou não mais um dia, o que você precisa para aguentar mais um dia e seguir em frente. A proposta desse canal é trazer esse tipo de reflexão. Me desculpa se hoje ficou repetitivo com o tema das últimas semanas. Realmente estou cansada, eu vim gravar esse Veda justamente por conta desse cansaço, porque eu acho que pode ser legal no futuro ver os vídeos da Carolina no passado cansada, numa quarta-feira, num espaço pequeno, que
lutou muito para desenvolver todo o conhecimento, sabedoria que tem, enfim, 33 anos de vida e contando. Vamos que vamos, espero que vocês estejam bem e me acompanhem, comentem e vamos junto aí nesse Veda e no futuro conversar, refletir e viver.